Você acordou hoje de manhã, ligou o celular e a primeira notícia que apareceu na sua tela foi essa: tropas estrangeiras cruzaram o litoral nordestino ao amanhecer. O sinal de internet caiu em 5 segundos, a luz foi embora logo depois, e você ali, no meio do seu quartinho com R$ 47 no bolso, sem carro, sem gerador, sem plano. O coração acelerou, né? Porque no fundo você sabe que nunca se preparou para isso. Ninguém te ensinou. A escola não ensinou. Seus pais não ensinaram. E agora, enquanto o vizinho do lado está gritando lá fora e o cachorro late sem parar, você percebe que tem exatamente 3 decisões para tomar nos próximos 60 segundos e que cada uma delas pode definir se você vai sobreviver ou não. Fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui não é teoria de livro americano, é o que funciona na realidade do Nordeste, no calor, na seca, sem recurso e com a comunidade ao redor. Se você mora no interior ou na periferia de qualquer capital nordestina, esse conteúdo foi feito para você, não para quem tem bunker, para quem tem jogo de cintura. Vem comigo. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o cenário real. O Nordeste não é só forró e praia bonita para turista fotografar. É uma região de 57 milhões de pessoas, com uma das maiores densidades populacionais do Brasil, disputada geopoliticamente por causa de algo que pouca gente fala abertamente: água subterrânea, minerais raros e posição estratégica no Atlântico Sul. Estudiosos de geopolítica como o professor Eliezer Riso de Oliveira já alertaram que o Brasil, e especialmente o Nordeste, é uma zona de interesse militar internacional crescente. Não é conspiração, é dado. Então, o cenário desse POV não é ficção científica, é um exercício mental baseado em vulnerabilidades reais. E aí eu te pergunto, você já pensou alguma vez onde ficaria se a cidade onde você mora virasse zona de conflito? A maioria das pessoas nunca pensou nisso. E é exatamente essa falta de preparo mental que mata primeiro, antes de qualquer bala, antes de qualquer fome. O pânico paralisa, o preparo move. Nesse vídeo, a gente vai montar junto um plano real, adaptado à realidade nordestina, usando o que você já tem e o que você consegue em menos de 24 horas. Porque quando a situação apertar, quem sobrevive não é o mais forte, é o que pensou antes. As primeiras 6 horas de qualquer colapso são as mais caóticas e as mais decisivas. É quando o supermercado é saqueado, é quando o posto de gasolina fecha, é quando o vizinho que você nunca cumprimentou bate na sua porta pedindo comida. Estudos sobre comportamento em crises urbanas, incluindo os documentados após o furacão Katrina no Zezar e os apagões de 2001 e 2009 no Brasil, mostram um padrão claro. Nos primeiros 90 minutos, as pessoas agem por impulso. Correm para o mercado, tentam ligar para a família, travam o celular de tanto usar. É exatamente o que você não deve fazer. No Nordeste, o calor já é um inimigo por si só. Em Fortaleza, Recife, Salvador ou Teresina, a temperatura pode passar dos 35 graus facilmente. Desidratação mata em menos de 48 horas num cenário sem acesso à água tratada. Então a primeira prioridade não é comida, é água. Encha tudo o que você tiver, balde, panela, garrafa, banheira, agora. Depois disso, desligue tudo que consome energia desnecessária e junte as pessoas da sua casa num cômodo só. Comunicação interna primeiro, rua depois. E por falar em rua, você sabe quem são os 3 vizinhos mais próximos de você? Porque a sobrevivência no Nordeste nunca foi individual, sempre foi coletiva, sempre foi comunidade. E isso, meu amigo, é a maior vantagem que você tem. Aqui vem uma revelação que vai mudar a forma como você enxerga tudo isso. O nordestino tem uma vantagem genética, cultural e histórica que nenhum manual militar americano consegue replicar: a capacidade de sobreviver com pouco. Não é romantismo, é fato histórico. Durante as grandes secas de 1877, 1932 e a seca de 2012, considerada a pior dos últimos 50 anos, comunidades inteiras do sertão nordestino sobreviveram sem ajuda governamental por meses, usando técnicas passadas de geração em geração: cisterna de pedra, caça com bodoque, conserva de carne de sol, leitura do céu para prever chuva. Seu avô sabia fazer isso. Talvez sua avó ainda saiba. Esse conhecimento popular, que a geração conectada ao celular quase deixou morrer,
volta a ter valor absoluto num cenário de colapso. Além disso, a topografia do Nordeste, com serras, caatingas e rios intermitentes, oferece rotas de fuga naturais que tropas invasoras precisariam de semanas para mapear completamente. Você conhece o terreno, eles não. Isso é poder. A pergunta que fica é: você ainda lembra de alguma coisa que seu avô ou sua avó te ensinou sobre sobreviver na natureza? Porque talvez seja a hora de ligar para eles e perguntar, não como curiosidade, como necessidade. O conhecimento que parecia ultrapassado pode ser exatamente o que vai te salvar quando o aplicativo de delivery não funcionar mais. Vamos falar de comida de um jeito que nenhum canal de sobrevivência fala, com a realidade do Nordeste dentro. Esqueça a ração militar importada, esqueça freeze-dry de R$ 300 o pacote. No Nordeste, você tem acesso a algo muito mais poderoso, a despensa da resistência. Feijão de corda, milho, rapadura, farinha d'água, carne de sol, umbu, mandacaru, xique-xique. Alimentos que sobrevivem sem geladeira, com altíssimo valor calórico e que fazem parte da dieta nordestina há séculos. Um estudo da Embrapa Semiárido mapeou mais de 200 espécies vegetais nativas da Caatinga com potencial alimentar humano, a maioria delas totalmente ignorada pela população urbana atual. O mandacaru, por exemplo, tem polpa comestível e é fonte de água em situações extremas. A palma forrageira, usada para alimentar gado, também pode ser consumida por humanos em emergências. Isso não é sobrevivência improvisada, é etnobotânica aplicada. Agora, num cenário de invasão, o acesso a mercados vai ser cortado nas primeiras 12 horas. Quem tiver um estoque mínimo de alimentos não perecíveis, pelo menos 15 dias de comida, sai na frente. E aqui vai o dado que poucos sabem. O governo brasileiro tem recomendação oficial da Defesa Civil para que cada família mantenha reserva de alimentos para emergências. Essa recomendação existe, nunca foi seguida pela maioria. Você faz parte da maioria ou da minoria preparada? Essa é a decisão mais difícil e mais mal compreendida em qualquer cenário de crise. Você fica ou você foge? A resposta certa depende de variáveis que a maioria das pessoas ignora completamente. Ficar parece mais seguro porque você conhece o ambiente, tem seus pertences, tem sua casa. Mas ficar numa zona de conflito ativo pode te transformar em alvo passivo, especialmente em capitais como Fortaleza e Recife, que seriam alvos estratégicos prioritários por causa dos portos. Fugir parece a saída lógica, mas fugir sem direção, sem destino e sem recurso é receita para virar estatística nas primeiras 48 horas. A regra de ouro dos especialistas em evacuação de conflito, incluindo os protocolos da Cruz Vermelha Internacional, é clara. Você só foge se tiver um destino definido, uma rota traçada e pelo menos uma pessoa te esperando. Do contrário, fica. No contexto nordestino, isso significa: se você tem família no interior, numa cidade pequena, de serra ou sertão, esse é o seu destino de evacuação. Cidades pequenas são menos visadas militarmente, têm mais acesso a recursos naturais e têm redes de solidariedade muito mais fortes do que as capitais. O interior nordestino, com toda a sua aparente precariedade, se torna uma fortaleza natural num cenário de colapso urbano. E aqui vai uma pergunta para você pensar enquanto assiste. Se você precisasse sair da sua cidade agora, em menos de 2 horas, para onde você iria? Tem uma resposta clara na sua cabeça? Quando a internet cai, quando o celular perde sinal, quando as redes sociais viram tela preta, o que resta? Essa pergunta parece absurda em 2025. Mas não é. Em todos os grandes conflitos armados do século XXI, a primeira infraestrutura derrubada foi a comunicação digital. No Afeganistão, no Iraque, na Ucrânia, o padrão se repete. Torres de celular são alvos táticos, cabos de fibra ótica são cortados, satélites comerciais são bloqueados. E aí, de repente, você está completamente sozinho com a informação que tem dentro da sua cabeça. No Nordeste, existe um sistema de comunicação que resistiu à seca, ao isolamento e à pobreza por décadas: o rádio AM. Em situações de crise, emissoras de rádio AM conseguem transmitir com geradores próprios por horas, às vezes dias. Rádios a pilha, que custam menos de R$ 50 numa feira qualquer, se tornam ferramentas de sobrevivência. Além disso, o sistema de radioamadorismo, operado por voluntários com licença Anatel, tem protocolos de emergência ativos no Brasil inteiro.
Grupos de radioamadores nordestinos já atuaram em desastres naturais, fornecendo comunicação quando tudo mais falhou. Outra camada de comunicação que resiste são os sinais visuais. Fumaça, espelhos, bandeiras coloridas, sistemas primitivos que voltam a ter valor absoluto quando o primitivo é tudo que resta. Você ainda sabe ler as nuvens, sentir o vento, interpretar os sinais que a natureza dá? Ou você entregou todos os seus sentidos para um algoritmo? Chegamos no ponto mais ignorado de todos os manuais de sobrevivência: a sua cabeça. Não é falta de comida que mata primeiro, não é falta de água, é o colapso mental. Pesquisas do Instituto Americano de Medicina do Exército, publicadas no Journal of Traumatic Stress, mostram que em situações de crise extrema, mais de 70% das vítimas fatais não morreram por falta de recurso físico, morreram por paralisia decisória. Entraram em loop, travaram, ficaram esperando alguém mandar uma mensagem dizendo o que fazer, e ninguém mandou. A mente humana, sob pressão extrema, tende a buscar o familiar, o conforto, a rotina. Num cenário de invasão, essa tendência é letal. Você precisa treinar o que os militares chamam de modo de resposta adaptativa. Basicamente, a capacidade de tomar decisões rápidas com informação incompleta, sem entrar em pânico. E aqui vem a boa notícia. O nordestino já tem esse treinamento de berço. Quem cresceu enfrentando seca, desemprego, calor, desigualdade, já passou por treinamento psicológico que nenhuma escola militar paga ensina. A resiliência nordestina não é mito, é dado clínico, é sobrevivência comprovada. O problema é que a geração atual foi convencida de que isso é fraqueza, que viver no limite é atraso. Não é. É a habilidade mais rara e mais valiosa que existe. E se você sente que tem isso em você, você já está na frente de 90% das pessoas. Agora eu preciso ser direto com você. Esse vídeo não é sobre invasão americana. Nunca foi só sobre isso. Esse vídeo é sobre uma verdade que a maioria das pessoas foge a vida inteira. Você está completamente despreparado para qualquer tipo de crise real. E não é culpa sua. O sistema foi construído para te manter dependente. Dependente do supermercado, do aplicativo, da internet, do governo, do vizinho. Cada camada de conforto que foi adicionada à sua vida nas últimas 2 décadas foi, ao mesmo tempo, uma camada de vulnerabilidade. Porque conforto sem preparo é ilusão. E ilusão, numa crise real, mata. A invasão americana, nesse POV, é o símbolo de qualquer colapso. Pandemia, apagão, desastre natural, crise econômica severa, conflito regional. O Nordeste já passou por todos esses cenários em versões menores e sempre sobreviveu. Sempre. Não porque tinha recurso, porque tinha gente que sabia o que fazer com o pouco que tinha. Essa é a grande revelação. A sobrevivência não começa quando a crise chega. Ela começa agora, no hábito que você constrói hoje, na cisterna que você instala, no estoque básico que você monta, na conversa que você tem com seu vizinho, na habilidade que você aprende antes de precisar. O nordestino que se prepara não é paranoico, é o mais lúcido da sala. E você, que assistiu até aqui, já deu o primeiro passo mais importante. Você parou de fingir que isso nunca vai acontecer. Se você chegou até aqui, você não é igual à maioria. A maioria pulou, a maioria achou exagero, mas você ficou. E isso já diz muito sobre quem você é. Esse canal existe para isso, para acordar quem ainda tem capacidade de ser acordado. Não com medo, com consciência, com preparo, com a certeza de que quando o caos bater na sua porta, e em algum momento da vida ele sempre bate, você não vai estar olhando para o teto sem saber o que fazer. Você vai lembrar desse vídeo, vai lembrar da água, da comunidade, da caatinga, do rádio, da resiliência que corre no seu sangue nordestino. Vai lembrar que sobreviver nunca foi sobre ter mais, foi sempre sobre saber mais. Então agora, antes de fechar esse vídeo, faz uma coisa. Deixa nos comentários qual seria o seu maior desafio se uma crise real acontecesse hoje na sua cidade. Água, comida, comunicação, saúde ou segurança? Conta pra gente, porque os próximos vídeos desse canal vão ser construídos em cima das suas respostas